Boa noite, estamos começando. Estou aqui com Juliana Erck e hoje eu recebo ela que é baiana, é loira, é formada em publicidade, sabe dançar um pouquinho. É com muita alegria que eu recebo Loren Prota. Vem pra cá, meu amor. Gente, a felicidade. Eu sou tirada, toda vez eu falo que eu sou dançarina. Para todo mundo que me conhece, eu falo que eu sou tirada, dançarina, não sei o quê. Gente, me perdoe a todas as pessoas que eu falei isso. Me perdoe. Hoje, ela dança. Hoje, me perdoe, tá? Todas as pessoas que eu falei que eu sou tirada a dançarina. Porque não vai ouvir essa conversa aqui, porque a gente tá com a Loren Prota. Gente, eu quero ver, viu, agora essa dança. Eu peguei a referência, galera. Gostei, viu? Bom, obrigada por você ter vindo. Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. Papiar, eu adoro. Você viu? Vocês repararam que a gente combinou no look? Gente, eu adorei. Colocou um vermelho aqui do nada, né? Pra dar aqui, foi tudo combinado. A gente tá aqui, ó, semanas combinando. E aí, você vai com que roupa? Era amarela, era azul, era preto. A gente falou, amiga, vamos no vermelho, vamos no vermelho. Brincadeira, mas parece, hein? Pois gente... é, eu cheguei aqui e já estava lindíssima no vermelho, nesse dress E lindo. eu olho pra ela e ela está de vermelho também. Eu falei, gente, era pra ser. A felicidade está estampada aqui na minha cara de estar com você hoje. Obrigada, Ju. Eu é que agradeço muito de você estar aqui, mesmo de verdade. Eu sei a correria que tá a sua agenda, o momento que você está vivendo agora e tirar esse tempinho para estar aqui comigo. Gente, eu nem sei como é que eu vou levar, nem sei como é que eu vou levar esse programa. Eu tô muito feliz, assim, porque todas as vezes que a gente se encontrou, você sempre foi uma querida, sempre falou desse desejo de eu estar aqui com você hoje. Eu falei, vamos fazer acontecer, vai dar certo. Vim diretamente do Rio de Janeiro, volto pro Rio ainda hoje. Então, e é assim, verdade que ela falou, mesmo. encontrei com ela, num dos eventos eu encontrei com ela, e ela falou, vai acontecer. A gente vai encaixar a agenda e vai acontecer, e pronto, e ela fez acontecer, e ela tá aqui. E eu forcei muito, falei, gente, tem que ser a Lore, tem que ser a Lore, a gente tem que começar com ela, e aconteceu. Então, vocês apreciem, recebam esse programa com muito amor, porque a gente está aqui com uma potência que vai dividir um monte de história aqui com vocês. Obrigada, Ju. Lore, mas eu sei que hoje você também está atuando em outras áreas, né? Não só a dança, mas também administra a sua carreira. Como é que você consegue gerir isso? Eu acho que, por ser virginiana, isso já me ajuda muito. Eu acredito muito em signo, né? Eu sou muito parecida com o meu signo. Então, desde pequena, eu sempre fui muito metódica nessa questão da organização. Tem pessoas que não gostam tanto, né? Que acham que é chato. Sim. Mas eu vejo isso como algo muito bom pra mim. Porque eu falo, às vezes, assim, gente, eu gosto tanto de ser virginiana, porque eu consigo fazer com que meu dia renda muito. Eu não gosto de perder um minuto sequer do meu dia. Eu sou uma pessoa que eu amo viver, assim. Você pensa no seu dia antes? Muito antes. Eu tô com minha agenda até março pronta já, só pra você ter noção, assim. Obviamente tem as lacunas ali que vão surgindo coisas, mas basicamente o que precisa ser feito naquele mês a gente já sabe. Por exemplo, vou dar exemplo. Meus looks todos de carnaval, eles já estão desenhados e metade deles já estão prontos. Eu faço isso desde agosto. Porque eu sei que durante esse mês, por exemplo, aparecem novas coisas. Então não dá pra eu deixar tudo acumulado no mês de algo que já eu sei que vai acontecer, né? Eu já deixo programado. Então, a minha vida... Eu sou uma pessoa que eu gosto de gerir, eu gosto de estar no controle das coisas. Eu aprendi com o tempo e com a maturidade que eu preciso delegar algumas funções. Eu não tenho como dar conta de tudo, então isso realmente foi levando muito na cara, assim, para poder aprender. E eu entendo hoje a importância de ter uma equipe, de ter pessoas ao meu lado que eu confie para poder fazer acontecer. Então hoje realmente eu estou gerindo a minha própria carreira, mas eu falo que não sou só, né? Claro. Eu tenho uma equipe muito incrível do meu lado, que eu escuto a opinião, que a gente toma decisões juntos. Sim. Então, a minha decisão, ela não é soberana, não é tipo assim, é esse ponto final. Então, além de gerir essa parte toda, eu faço toda a minha parte. Por exemplo, eu tenho a equipe que faz meu financeiro, mas eu só fecho, quem fecha financeiro sou eu. Quem bate você martelo... vai lá sempre dar ali uma olhada, Tudo quem passa bate por você. martelo em tudo sou eu, assim. Tem a pessoa que grava meus vídeos do YouTube, que edita esses vídeos, mas esse vídeo ele não sobe sem a minha autorização.
ele precisa passar por mim, a minha legenda precisa passar por mim, a edição da foto precisa passar por mim. Eu estava na expectativa que ela me dissesse aqui alguma coisa. Olha, eu não aguento mais, eu estou desistindo, entendeu? Agora estou delegando para todo mundo, porque criava força em mim. Aí amanhã, ó, eu largava tudo também. Por isso que eu comecei com essa pergunta, mas não. Eu vi que eu vou ter que continuar administrando a minha vida, assim como ela também vai ter que continuar. Eu acho que é muito da gente, né? É muito da gente. Eu acho que essa nova era, eu falo assim, né, dessas mulheres potentes, empoderadas. Eu acho que a gente engloba muitas qualidades nesse lugar de tipo, eu consigo dar conta da minha casa, dos meus filhos, da minha empresa. Eu consigo ser uma mulher linda, eu consigo cuidar de mim. Obviamente, eu falo assim muito, Ju, que isso não engloba todas as mulheres, porque também eu sou muito privilegiada de hoje poder ter pessoas que me ajudam, Sim. né? Eu não preciso lavar roupa, eu não preciso, sei lá, limpar a casa, eu tenho uma pessoa que cuida disso dentro da minha casa, então isso já me facilita, já é um tempo que eu não utilizo ali. Mas assim, pagar essa pessoa, ter uma pessoa ajudando, é um privilégio que eu alcancei. É fruto do meu trabalho, é fruto do trabalho do meu marido, que também lutou muito. Em todos, no corpo que você tem, a mesma no coisa. lugar que você está, tudo é porque alguém facilitou e é porque você tem dinheiro. Se você tá com um corpo bonito, claro, se eu tivesse o dinheiro dela, eu também tinha. Isso aí. Se ela tá ali, claro, porque ela conhece fulano, ela é casada com fulano, então tudo, não há sempre um desmerecimento. E o mais triste é saber que esse desmerecimento muitas vezes parte a maioria das vezes de mulheres. A maioria das vezes. Eu acho que isso que é o mais frustrante. Eu falo que nas minhas redes sociais, o que mais me frustra de verdade não é falar sobre o meu trabalho, não é nada, mas é falar sobre minha filha, é falar sobre a maternidade, porque é dentro de tantas coisas que eu tenho para fazer, para dar conta, a gente sabe o quanto a gente se desdobra, né, para estar em casa, para poder estar ali com o marido, para poder estar com meus amigos, para poder. E aí quando as pessoas vêm trazendo a verdade que elas acham que é a verdade real, às vezes eu falo, eu não vou nem entrar nesse mérito para poder me defender, para poder falar alguma coisa, porque já é a verdade delas, já é a que vale. A mesma coisa do corpo, tipo assim, as pessoas me veem no treinar todos os dias. Hoje eu acordei 6h30 da manhã para poder ir treinar. Ontem eu tava sambando, não sei quantas horas, entendeu? Eu poderia falar, gente, ontem eu já sambei, mas hoje eu não vou treinar. Mas o mérito é do dinheiro e não do esforço, isso aí, né? entendeu? O mérito é da facilidade e não do esforço. Eu vivo muito isso também, e o que mais me entristece é exatamente elas falarem com tanta afirmação de determinadas coisas que elas não estão vivendo aquilo. Elas vivem uma parcela do que a gente mostra, do que as pessoas mostram na rede social, e ainda assim, mesmo acompanhando que você está na academia, que você está com alimentação saudável, que você está dançando, ou seja, que você está... Não foi isso, foi alguma facilidade. Isso frustra um pouquinho, e eu sou uma defensora, e é um dos motivos também, obviamente, para além de te admirar muito, um dos motivos também de querer muito você aqui, porque eu acho que você também partilha muito, você vende muito essa força também para as outras mulheres, né? Você também tenta fazer com que elas te enxerguem como uma potência e que elas também façam a história dela, criem o caminho dela. Eu sempre tentei passar um pouquinho isso dentro da minha história, com a minha marca, com as coisas que eu aplicava. Já cheguei a fazer projetos só para empoderar mulheres com a roupa. Porque eu achava também, continuo achando, que a roupa ela é uma ferramenta que ela pode te dar mais autoestima. Total. E se você tá com uma autoestima, você vai ser melhor no seu trabalho, você vai ficar melhor com seu marido. Mas é muito frustrante a gente ver que isso que a gente recebe de negativo, aquela parcela, muitas vezes vem de mulheres. De mulheres. Com certeza. E você falando sobre roupa, Ju, eu acho que assim, eu sou muito defensora da moda, né? Mas eu sou defensora da moda. Da moda no quesito conforto também. Eu sou uma pessoa, ontem mesmo eu tava né, dançando e tudo mais, e eu tava com um vestido belíssimo, belíssimo, lindo, todo bordado, incrível. E eu fiz assim, cara, eu virei pro meu estágio e falei assim, eu preciso que ensaio de rua, as roupas que eu venho vestir, elas precisam ser um pouco mais leves. Sim. Porque é muito calor, é muito quente, enfim, eu não tenho como me deslocar. Por exemplo, na quadra eu consigo sair e ir no banheiro, por exemplo. Lá eu não tenho, é tipo um batidão. Aí, tipo assim, meu ombro tá machucado por conta do peso do vestido. Né? E eu falei assim, então a gente precisa achar esse equilíbrio, porque ontem eu tava me achando glamurosa, lindíssima, belíssima, mas no conforto, por ser um vestido muito pesado, que era todo bordado à mão, lindíssimo, não tava me dando conforto para sustentar aquele vestido como eu gostaria. Fazendo, que no caso ali era, justamente. Entregar ali a dança. Então, quando eu vou escolher alguma roupa, eu preciso, por exemplo, hoje aqui, eu falei, cara, não dá pra eu ir de vestido mais curto, ou então saia, porque eu vou ficar desconfortável. Sim. Eu vou estar sentada, então vamos ver um vestido mais longo, assim, que eu consiga ficar mais confortável. Então, o meu ponto principal é conforto.
Eu acho que o conforto, ele é muito importante, porque vai te limitar, né? Por exemplo, aeroporto. Caramba, aeroporto. Eu sempre tô estilosa, mas eu tô mais street. Normalmente, Sim. das vezes, porque eu boto meus tênis que são um pouco maiores, assim, Uhum. mais street mesmo. E aí, dependendo de. Aí, por exemplo, eu vou pra escola de samba, eu já tô tipo mulherão, né? Roupa Exato. mais curtinha, brilho, enfim, glamour mesmo. Então, eu acho que cada época eu tô de um jeito, mas sempre, sempre, Ju, eu preciso estar confortável, assim. Eu comecei de um tempo para cá, de uns anos para cá, comecei a querer mesmo misturar muitas coisas. Aí pegando no que você falou de, coloca uma bermuda com isso e tal. Quando eu comecei a assumir isso, de colocar várias coisas diferentes, o pessoal, nossa, como ela é estilosa, nossa, como ela é diferente. E muitas vezes é você misturar coisas que aparentemente não teriam nada a ver, né? Sim. E eu comecei a criar mais ou menos essa marca de usar coisas muito diferentes, as pessoas já não interpretarem mal, de eu estar usando uma peça que supostamente não era para ir com outra. Quando fui gravar, o diretor falou assim para mim, não agora, eu estava com um vestido longo e estava com uma Crocs, enquanto estava esperando. Por acaso era da cor do vestido. Aí ele disse, você vai gravar assim, tipo, seria muito eu tava com um Aham. Sim, vestido sim, sim. longo e tá com uma A Crocs no Crocs. pé. Seria muito. Então as pessoas começaram a assumir, isso é muito legal, porque eu falei, ó, tô muito mais relaxada para misturar Total. coisas aqui. Eu adoro, é justamente isso. Agora, assim, por exemplo, eu tenho o meu stylist, que é o Thiago Cetra, que termina comandando tudo, e tem a Loíse Lima, que ela trabalha comigo em Salvador e em conjunto com o Thiago daqui, né, de São Paulo. Então, eu preciso de alguém em Salvador comigo. E Loíse, ela é muito despachadona, assim, ela é tipo assim, sempre roupa muito folgadona, bermudão e tudo Aham. mais. Aí saiu a moda agora, ontem tava muito, ela saiu pra gravar comigo, aí ela tava basicamente com um look que era meu, que ela me Sim. fez comprar, porque ela acreditou que ficaria bom em mim. Ah. Só que ela é mais magrinha, assim, ela bota qualquer coisa, fica, tipo assim, mais estiloso, sabe? Ela é estilosa, tipo assim, muita tatuagem, enfim. Aí ela me fez comprar, lembra umas cuecas, tipo cueca Sim, tipo samba box? Sim, canção, sim. box, que a gente bota às vezes assim com Pra jeans por fora, fora e tal, sim. e ela me trouxe. Só que ficou um negócio muito estranho, porque eu tenho, né, uma bunda maior, as pernas É, mais grossas, e aí eu falei assim, minha querida, não tem nada a ver comigo isso aqui. tua. Pode botar pra você. E ela vestida fica uma Fica coisa lindo, mais né? linda. E eu Tem falei essa assim, desvantagemzinha, né? do Tem corpo forma, também tal, é é. Eu verdade. falei, cara, é assim, tem pessoas, sei lá, mulheres maiores, no sentido de bumbum, quadril, Uhum. enfim, que gosta também de usar. E tudo bem aquilo. Eu acho que a gente precisa se sentir Total. bem É o usando, que faz né? sentido pra É você. o que faz sentido pra você. E aí eu falei assim, Luiz, não tem nada a ver em mim. Mas em você, meu amor, Tá vai ficar maravilhoso. lindo. Eu comprava. Eu Era do gênero, comprava. Aí a eu gente estava na loja comprava. de sapato, aí tem um sapato lindinho, todo fechadinho assim, só que tipo assim, nada a ver comigo. Aí ela comprou esse sapato e ela foi pra essa gravação com essa bermudinha Aham. box e esse sapato. Eu olhei pra cara dela e falei assim: como é engraçada a moda, né? Em você, tá incrível. Eu não sairia de casa Não assim. sairia de casa. Mas é verdade, tem gente que consegue sustentar melhor É. determinadas coisas. Mas isso também está muito aqui dentro. É como você também se vê naquele lugar. Porque senão você Total, pode assumir, total. ficar maravilhoso e as pessoas vão te enxergar Acha daquela maravilhoso, forma. Vão justamente. achar que está Mas eu incrível, já estava achando que não estava independentemente do legal em mim, não, for. amor. Então eu É falei isso, assim: está vamos muito passar, do bora passar que pra frente. está aqui dentro. O papo está maravilhoso, mas eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já. Lori, quando que você entendeu realmente, né, você já está na dança há muito tempo, mas quando que você entendeu que a dança seria, de fato, uma carreira que né, que te colocasse no lugar que você está? Quando é que você conseguiu enxergar mesmo e falar, que a gente está falando da dança, que em Salvador, na Bahia, a gente vive isso, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, dança, música, dança, música. Isso é uma coisa que realmente toda criança já começa dançando. Sim, Mas daí a gente pensar em fazer daquilo uma profissão rentável e te coloca em outro lugar, a gente já está falando de uma distância que não total, é uma realidade para todo mundo. Quando total. é que você entendeu que, ok, isso agora realmente é uma profissão a sério, isso vai me trazer retorno ou está me trazendo? Quando foi que teve esse momento, essa chavezinha que mudou na sua cabeça? Caramba, eu acho que eu não tive essa noção, não. Porque, basicamente, eu vou te explicar o porquê. Eu vou contar um pouquinho da minha história resumidamente para você entender. Eu nunca fiz aula de dança.
Então, eu fiz, pra não falar que eu nunca fiz, eu fiz jazz. Eu tinha, sei lá, uns 16 anos de idade, eu fiz 6 meses, 7 meses de jazz, assim, porque minhas Uhum. amigas da escola estavam fazendo. Mas quando eu falo eu nunca fiz aula de dança, é no sentido de eu nunca estudei dança. Eu Sim. nunca me dediquei à dança, de fazer aulas, de me formar em algo. É nesse Uhum. lugar. Em Salvador, nessa época, se você para pra ver, sei lá, 20 anos atrás, nem 20, mas vamos dizer 15 anos atrás, não existia algo promissor com a dança, né? Principalmente falando da nossa área ali, Exato, é né? por isso Era que eu falei, quando é muito, que você entendeu? Porque a gente está falando de foi uma muito realidade que hoje difícil. você com certeza abriu portas para muita gente, né? Hoje em dia Total. já, as pessoas já veem até pela rede social o acesso que Na tem, verdade, as redes sociais ajudou abriram muito, mas muito. você também É, é referência e com toda certeza muitas meninas se inspiram e não, eu quero ser a Lora, eu quero chegar no lugar da Lora. sim, Então elas viram que era possível alguém chegar naquele lugar, então isso acaba também dando um estímulo, né, para total. ver uma possibilidade de futuro. Você, tirando uma banda, né, fazer parte de uma banda, eu acho que era Isso aí, difícil, é isso aí que acho eu que ia era chegar. difícil você conseguir. Só tinha banda, não existia rede social pra você falar assim: "Caramba, vou ganhar muito dinheiro com a dança". E eu sou, por ser filha única, sempre estudei muito, muito estudiosa, inclusive na minha faculdade, eu sou publicitária, e durante a minha faculdade foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer tanto o Fit Dance, tanto o concurso do Balé do Faustão. Hum, E o Fit, ele apareceu no lugar de eu estava estagiando na agência como publicitária, né, sim, ali na minha faculdade, que era um obrigatório fazer um estágio em sim. alguma agência. E aí eles descobriram que eu gostava de dançar e eles estavam com esse projeto do Fit. Então, eu trabalhava no Fit por trás, eu trabalhava fazendo produção dos conteúdos do Fit, eu trabalhava nas redes sociais, eu trabalhava produzindo os DVDs. E aí eles descobriram que eu Que você dançava. dançava. E aí eu dancei, eu fui a primeira menina a entrar no Fit, mulher, né, eram Uhum. homens, que era da Tropa Dance, e enfim, aí juntaram essa ideia e me botaram lá. Só que eu não ganhava dinheiro, não existia grana, eu não era remunerado, porque era um início de projeto, era tipo assim: "Vamos acreditar todos juntos nisso aqui?". Aham. Então, por que que eu falo pra você que eu não via aquilo ali como futuro? Porque financeiramente não era rentável pra mim. Ou seja, não tinha outra experiência para você tirar Não. como exemplo, Exemplo, né? não tinha. E assim, pra mim era o quê? Vou continuar dançando aqui por hobby e vou aqui na Fazer agência aqui fazer o o que que eu eu sei, estudei, isso né? aí. Aí, com o passar do tempo, eu já estava no final da minha faculdade e eu já estava começando a ficar conhecida por conta do Fit nas redes sociais. Hum. Então, o que é que me traz de esperança aí? Rede social, tô ficando conhecida aqui, mas era tudo muito novo, era tudo muito incerto. As pessoas não tinham noção do que era publi. Quando eu fui cobrar minha primeira publicidade, eu não tinha noção de valor para cobrar publicidade. Não é igual hoje que basicamente o Você cenário tem já está tabela aqui, já a pessoa que feita. aparece já sabe como é que Vai levantar 3 funciona. dedos? Custa É. X. 4? Custa X. As pessoas hoje, eu falo assim, já estão entrando num lugar onde a gente já está habituado, já sabe como é que é o trabalho. Lá atrás eu não tinha noção de nada. Enfim, então quando eu tô no final da minha faculdade, no meu TCC, que tive muito problema para poder pagar a faculdade, a gente passou por muitos problemas financeiros, a minha família, nesse momento, assim, de vida. Eu tive esse problema, eu precisava parar a faculdade, porque a gente não estava com dinheiro mais para Hum. pagar. E aí a faculdade me liga cobrando, falando: "Ó, a gente vai ter que cancelar seu curso, porque não tem como, vocês já estão atrasados mais de 5 meses de mensalidade". Porque quando eu chego no meu TCC, foi justamente na época do concurso do Balé do Faustão. E na minha cabeça não existia a possibilidade de eu não me formar por tudo que eu Que estava você passou, a lutando ali, dificuldade que foi, né, para conseguir justamente. estar na faculdade. E aí, quando surgiu esse negócio do concurso, foi quando eu sentei com meu pai e com a minha mãe e falei assim: "Cara, é uma possibilidade de eu trabalhar com dança", visualizando a questão do fit dance, que eu já estava ficando Sim, conhecida. Falei: "Se não for para trabalhar com dança, é onde eu acho que tem uma possibilidade financeira melhor ou de uma visibilidade, visibilidade para claro. eu poder conseguir alguma coisa". Aí meu pai falou assim: "Tudo bem, você pode tentar, mas você só vai para lá se você me der o seu diploma, concluir sua faculdade". Falei: "Não, tudo bem". Resumo, minha mãe me inscreveu no concurso junto com uma fã, escondido, Ou seja, era para ser, né? era pra Era para ser. ser. E aí eu fiz: "Mas eu não me inscrevi". Aí eles: Não, gente, "Não, ligando vocês errado". estão ligando errado. "Não, você mandou o vídeo, mandou foto, você passou por". Eu, se fosse comigo, eu ia jurar que era pegadinha, mas Pegadinha. na hora. Não, eu esculachava o pessoal, ah, toma vergonha me ligando, fazendo um negócio brincando com o sonho da pessoa. Mas na hora eu raciocinei que poderia ser minha mãe. Ah, já tinha ali uma Eu já desconfiançazinha. tinha desconfiança, porque ela Ok. sempre me enxergava nesse lugar da dança. Enfim, aí falei: "Não vou fazer o concurso, porque eu não tenho condições". Minha mãe: "Vai, vai sim". E minha mãe que me levou. Resumo da ópera, fiz
o concurso, ganhei em primeiro lugar. Foram 12 mil meninas do Brasil inteiro, eu ganhei em primeiro lugar, sem achar que eu fosse ganhar, porque ali tinham bailarinas excepcionais, tinham mulheres que eram do Bolshoi, que eram professoras de sapateado, de jazz, não sei o quê. E eu, amor, eu só dançava, assim, meu hobby de dançar, enfim, e ganhei o concurso. Lori, quando é que você percebe que deu uma virada de chave que isso ia se tornar o trabalho? Eu não percebi, porque em todas as minhas fases com a dança eu tive muitos desafios. Então, quando eu entro no Faustão, eu tenho um problema com o meu pé, que eu não conseguia dançar no salto alto. Então, eu tive que parar no meio para fazer uma cirurgia muito complicada nos pés. E eu fiquei parada mais quase 5 meses. E aí, quando eu volto a dançar... E conseguiu voltar com voltei eles. com muita dor. Então, eu tive que dançar com muita dor. Então, era meio que desconfortável para mim, né? Então, eu falava assim, cara, eu não vou conseguir viver fazendo isso com essa dor. E aí, quando eu tava nesse meio desse processo de recuperação, quando eu tava começando a dançar sem dor, minha mãe adoece. Aí eu volto para Salvador. Então, todas as vezes que eu achava que eu ia deslanchar... Você estava tendo provações ali para ver se conseguia a vida continuar, inteira, né? o tempo inteiro. E aí, a mesma coisa, quando eu começo o show da Lori, que foi quando eu comecei a rentabilizar melhor, financeiramente falando. Eu tenho vários percalços também, com questão de show, de lugar, de van, de um monte de coisa. E aí eu falo assim, cara, eu vou criar meu canal do YouTube, que é quando o Fit Dance me tira do Fit, eu falo assim, vou criar meu canal do YouTube. Aí eu falo pra você que eu comecei a ver enxergar uma luzinha no fim do túnel, porque você é uma comunicadora, época, né? Tipo, natural. Sim, mas nessa época o YouTube rentabilizava pra mim. Hoje eu não ganho um centavo com o YouTube com coreografia. Hoje o meu dinheiro de YouTube ele é literalmente investimento. Eu entendo que ali é uma vitrine pra mim e eu invisto em tudo. Eu invisto em roupa, eu invisto em stylist, maquiador, cabeleireiro, filmmaker, editor, dançarino, transporte, comida, tipo assim, é uma parada grande que eu invisto, mas porque eu entendo que aquilo ali é a minha história. Eu vou aproveitar esse assunto que a gente está falando e vou chamar um quadro chamado Sem Limite. Lori, tá muito tranquilo, muito suave aqui. Ai, meu Deus. Mas a gente veio de Salvador, a gente é de lá e a gente naturalmente, a gente já é danada. A gente já, entendeu? Nordestino é uma coisa que não dá para explicar. Então a gente deve ter muita história, você deve ter muita história. Você vai partilhar aqui com a gente uma história que você viveu sem limite. Aí pode ser na sua carreira, pode ser no seu lado pessoal, alguma coisa que você já viveu na sua vida que você fala assim, meu Deus, eu passei. Sem limite, completamente assim, fora da curva. Fora da curva. Que tenha sido sem limite para você. Na verdade, era um evento, eu não sabia que estava acontecendo no leilão. Não era tipo assim, um evento que eu fui, que era no leilão. Era um evento de um lançamento de um evento. E lá eles fizeram um leilão de algumas coisas. E aí eu tava dando entrevista nessa hora. E tava a Preta Gil no palco com Camila Queiroz. E aí eu tava dando essa entrevista e elas, Lori em prota. E eu tava aqui prestando atenção na pessoa. E eu fazia assim com a mão, tipo assim, oi, tipo assim. Cumprimentando. E cada vez que eu levantava a mão era um lance que elas iam aumentando de um quadro, entendeu? Que tava em leilão. E no final, quando eu terminei a entrevista, vendi com a Lori em prota. Aí eu falei, eu comprei o quê? O que foi que aconteceu que eu não lembro? O que eu comprei, eu não percebi. Resumo da obra, eu comprei um quadro. Mas não, você chegou a comprar mesmo? Comprei. Mas eu comprei sem o meu consentimento. Não, foi sem limite, porque realmente poderia ter acenado, o pessoal achado que era, mas depois no final, no desfecho, não mas aconteceu. Justamente, eu comprei, esse quadro existe, tá na casa dos meus pais. Foi um quadro, foi minha primeira obra de arte que eu comprei, cara, e que eu falei assim, cara, eu vou tentar amenizar, porque eu sou uma pessoa que, com o meu dinheiro, eu tenho que ter propósito nas coisas, assim. Por que eu tô gastando dinheiro, com o que eu estou gastando dinheiro. É porque o dinheiro tava indo pra Unicef, né, pra ajudar as crianças. Aí eu fiz assim, pronto. Tudo bem. Tá tudo bem. Vamos. Você tem noção, Preta Gil, ela ficou tão sentida que ela percebeu que eu não tava prestando atenção, que ela virou pra mim e fez assim, você quer dividir? Você quer que eu divida o valor com você do quadro? Aí eu falei, não, porque tá indo pras crianças. Se fosse apenas pra comprar uma obra de arte... E esse quadro tá na casa dos meus pais. Aí quando você passa nele, eu falei, eu não te queria, tá? É tipo isso. Eu não te queria. É muito isso, gente. Falar assim, olha, tu não foi desejado. Você não foi desejado. Mas por alguma situação, Deus quis você aqui, então tá tudo certo. Tá tudo certo. E esse foi o quadro Sem Limites.
muita gente com certeza tem curiosidade de saber como é que você consegue, nesse meio tempo, manter a tua dieta, manter o teu treino, paralelamente à dança, porque naquele momento, obviamente, você também está treinando, né? Sim. Mas quando você também não está nesse momento, como é que você consegue fazer essa gestão? Quando você viaja, você treina no hotel? Cara, o treino, ele é a minha rotina, é o que me faz bem, eu me sinto bem com isso. Então, mesmo que eu esteja em outro país, ele precisa fazer parte da minha rotina, assim como eu preciso tomar café da manhã, almoçar Sim, e jantar. exato. Isso entra na minha É um rotina, no meu entendimento, né? Que você planejamento. mudou a maneira de ver Total. o treino, né? Total. E aí, quando eu começo a perceber melhoria na minha saúde mental, melhoria no meu físico, de Sim. como eu me enxergo no espelho, de como eu gosto de me ver, isso pra mim se tornou algo fácil. Eu, num mês, eu sei lá quantos aviões e Sim, sim, países e sim. coisas. Então, eu também tive que adotar uma maneira de fazer com que o treino fosse parte da minha vida, é minha Algo alimentação. prazeroso, né? Eu tenho Tipo, que fazer aquilo durante o é dia. isso aí. Não é só pelo corpo, que benefício também que eu tenho com o Também, corpo, mas sim. não é só pelo corpo, mas são os benefícios que realmente traz na minha cabeça, né? Numa obrigação também, que acho que é muito importante a gente se colocar numa obrigação. Ah, eu preciso Sim. fazer aquilo. É a constância, Eu, né? Você tem um foco, assim. Eu sou muito focada. Então, por exemplo, você falou de dieta. Eu não faço dieta. Eu não consigo fazer dieta. E eu uhum, te falo por que que eu não faço dieta. Porque eu sou muito focada. Então, se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer dieta e eu viajo não sei quantas vezes no mês e eu tenho que levar marmita e as marmitas não cabem no frigobar e aí eu perco marmita e eu não consigo comer na hora que eu queria comer e não sei o aí quê. aquilo já te tira Cara, do aquilo me eixo. tira do eixo de uma forma que eu falo assim, ó, não tô conseguindo dar conta. Mas como é que você faz, então? Eu tento seguir algo saudável, mas eu não me limito a isso. Eu, Uhum, por exemplo, se eu quiser comer alguma coisa que eu tenho vontade de comer, eu vou comer. Eu não deixo de comer sim, nada. Pizza, eu sou apaixonada por pizza. Apaixonada por pizza. Então, pelo menos uma vez na semana eu preciso comer pizza. E tá tudo bem, isso não é pesado pra mim, sim. porque eu treino todos Também os você dias. desgasta, claro. Agora, é o que eu falei pra você ali atrás. Eu fiz agora uma promessa de doce porque eu quero algo. E eu nunca tinha feito promessa. Então, eu coloquei em xeque ali a coisa que eu mais amo, que é doce. Então, açúcar, né? Vamos É a ver primeira vez que você faz uma a primeira promessa? vez que eu faço uma promessa. É a primeira vez Tem que eu quanto faço uma tempo que promessa. começou? Tem 8 dias, 9 dias por aí. Como é Tem que tá pouquinho sendo, tempo. gente? Mas eu tô me dando bem. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então, eu não consigo colocar em risco, assim, a minha fé, Uhum. né? O que é que eu me proponho com Deus. Então, o açúcar, ele tem sido algo que eu não tô colocando como um peso pra mim. Não tem sido algo que está me desestabilizando. Eu pensei que eu fosse ficar mais estressada, mais irritada. Esse é meu receio. Até a gente Eu não, comentou aqui, eu tentei, já pensei, não tentei, pensei, mas o medo de. falhar, Ai, né? É é tão nisso. importante aquilo para mim, acho que eu vou ficar tão estressada que é melhor não perder a minha relação com Sim, as sim, coisas que eu sim. acredito, então eu não vou nem começar, É. né? Não, eu tô seguindo bem, então, assim, pra falar sobre dieta, mas não é a Aham. dieta, eu cortei açúcar É um estilo de realmente, vida que você acaba não precisando isso ter que aí, abrir mão de certas isso coisas que aí. E você aí, tipo gosta. assim, pra melhorar 100% isso, agora eu me tornei sócia, eu comprei, né, uma empresa, uma parte da empresa da Pois Topway. é. Eu vi que você, tipo, começou com as sobremesas, né? Sim, eu Então, também, eu sou eu fico viciada. criando formas de fazer sobremesas com Com menos, proteínas, com aham, isso coisas, né? aí, Com os alimentos que a gente utiliza, né? Também faz parte do nosso treino. Eu fico tentando criar fórmulas com formas, isso aí, receitinhas. Eu sou péssima na cozinha, mas eu fico pesquisando um monte de coisa para criar sim, alternativas de ter um doce sim. na minha vida de uma forma mais saudável também. É isso. E a Topper, ela me ganha nisso, porque os snacks da gente são sem açúcar, sem lactose, a maioria deles, com proteína. Então, tipo, pra mim é o que? Um lanchinho. Agora mesmo, antes de mim, eu tava comendo um pão Eu não de sei, mel proteico. ela falou rápido e com a voz mais baixa, mas eu estou do lado dela, eu escutei. E eu vou falar alto e vou falar devagar para que todo mundo também grave em casa. Ela disse, para quem não escutou, ela disse que ia mandar uns para mim, tá? Ah, isso sim! Então, só para ficar gravado, tá bom, gente? Eu Bora, não tenho vocês dúvida. escutaram, Eu vou todo mundo mandar. escutou, Tá certo? gravado. Todo Não, mundo gente, eu escutou. Pois ela prometo, eu falou que ia cumpro. mandar para mim, então eu estou aqui pronta para poder receber. Ah, Lógico, você não vai esqueço. amar, você vai amar. Eu vou Pronto. mandar. E assim, vai me ajuda mesmo muito, assim. Foi por isso que eu quis investir meu dinheiro nessa empresa, porque é É uma isso. Como é que empresa. você identificou que isso realmente seria
um investimento, não só investimento financeiro, mas um investimento da sua imagem está Total. envolvida, o E seu eu tempo está trabalho em toda a envolvido. parte de marketing, assim, eu tô realmente dentro da empresa. Ju, eu sempre tive muita vontade de investir em uma empresa, ou investir em um Você é produto uma que eu acredito. empreendedora, né? Total. Você é uma pessoa que realmente, só o fato da administração de Da tudo minha que equipe, você, que é gigantesca. exatamente, isso é um empreendedorismo que Sim, já corre ali na nas veia, porque veias. você É. poderia se limitar, fazer o seu trabalho que já demanda muito, né? Sim, sim. Acho que obviamente você tem uma exposição muito maior, mas a gente, no pouco que faça, a gente sabe quanto demanda. Você tem que estar bem, você tem que pensar como vai se vestir, você tem que sorrir para as Tudo. pessoas. É. Então a gente sabe quanto demanda. E Sim. ainda assim você pensar na administração que está toda por trás e fazer É. aquilo acontecer. Então isso corre nas veias. Quando você colocou isso, quando você entendeu que isso também seria um negócio importante para você fazer parte da sua vida, né? Total. Então, eu sempre tive esse olhar empreendedor, assim, só para você ter noção. Quando eu comecei na faculdade, eu abri minha primeira empresa, que se chama Malha Treino. Era uma empresa de fitness, de De roupa? vestimenta, de roupa. E porque eu queria fazer essa graninha para me ajudar na faculdade, que meus pais estavam sem Uhum. condições de pagar minha faculdade. Então, eu ia na Avenida 7, eu comprava as malhas, eu Menina, eu ia em São conheço bem a Avenida Cristóvão, na 7. A minha costureira. mãe trabalhou numa loja de tecidos na Avenida Na Avenida 7. 7, O nome era. Não tinha uma loja que tem chamava. várias lojas Era lá de a mais tecido. conhecida É, que lá tem tem lá, várias ali na lojas. avenida, uma É. loja de tecidos. Foi aí que eu comecei minha De carreira. moda aí, ó. Eu ia lá, eu comprava os tecidos, eu levava na costureira lá em São Cristóvão, fazia as roupinhas e eu vendia na faculdade. Então, meu primeiro investimento numa marca foi nessa. Eu fiz Aham. toda a parte de identidade visual, fiz as Isso com quantos sacolinhas. anos? Eu tinha 18 para 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade, se eu não me engano, foi a cidade, aí, 19 anos. Uhum. E aí, por que que eu penso na Topway? Porque, primeiro, eu nunca tinha feito nada com nenhuma rede de suplementação alimentar. Então, você fala assim, Lori, por quê? Porque eu não gostava muito do sabor. Eu achava que eu não ia conseguir vender Sim. aquilo de forma orgânica. Eu sentia as barrinhas proteicas com muito macenta, com muito gosto Sabe de que proteína. eu deixei praticamente, era uma coisa que eu sempre tinha comigo, as barrinhas, as prontas já. Sim. Eu deixei praticamente de consumir exatamente por essa questão Eu não do conseguia, eu falava, sabor. gente, eu vou falar que eu vou vender isso, eu não vou conseguir comer, não, não é legal. E outra, essas marcas normalmente elas focam muito no físico. Então, eu não queria encher a minha rede social de corpo, porque no Uhum. carnaval eu já vendo, né, eu já Sim, estou com sim, muito sim, corpo sim. exposto. Então, eu falei, pô, vou ter que ficar mostrando na academia, tipo assim, barriga de fora, shortinho curto, eu não me sentia confortável. E aí, quando eu encontro a Topway, a gente vende muito a questão da saúde da mente, do corpo e da alma. A gente não fala só sobre o físico. Então, nos nossos produtos tem triptofano, tem vitamina D, tem vitamina B12, que é justamente para ajudar na ansiedade e melhorar o foco. Principalmente no momento atual que o mundo, o Principalmente no universo momento atual. Então, vive, eu não vou né? estar vendendo só corpo, eu vou estar vendendo saúde mental, que para Sim, mim hoje é o essencial, é o que a sociedade está necessitada. A gente tem um exato. grupo semanal que a gente coloca lá sobre a parte vibracional, né? Assim, eu Você quero sabe que é entrar em fácil algo a que eu gente não deixar se perca aliciar por mercado. certas coisas. Ai, eu quero, tem o ego envolvido, né? Sim, Tem aquilo que a gente acredita mas que tem vai espaço para conseguir. todo mundo, Exato, mas é um sabe? pensamento muito maduro seu colocar Aham. dessa maneira, né? Eu penso que é o seguinte, eu, graças a Deus, eu tenho 10 anos, basicamente, nessa construção de carreira na internet, que tudo é muito novo, sempre foi novo, tudo é novo e urgente o tempo inteiro. Uhum. Então, você se manter nessa crescente durante tanto tempo, sem ter uma crise de cancelamento, eu nunca tive um cancelamento, eu nunca tive que gerenciar crise, Isso é muito porque eu bom. vou degrau por degrau, eu tô respeitando as pessoas, eu vou entendendo o tempo das coisas. E assim, eu preciso entender que eu não tenho por que competir mercado comigo Uhum. mesma, no sentido de, pô, Lore, se você já tem muitas marcas que te procuram no quesito maquiagem, pra que que eu vou criar uma linha de maquiagem? Exato. Não tem Mas necessidade. tem alguma área, você falou agora de 2 investimentos, né, que Sim, também que você vai estar envolvida. Eu vou me antecipar aqui agora para perguntar, antes de você falar deles, se tem alguma coisa relacionada com moda. tem. Um é sobre moda sustentável. Ah, boa. Então, pô, já, né, para partilhar aqui com a gente. Então, Um começa por essa. deles Fala um é pouquinho moda. sobre. Então, eu sempre quis ter essa questão urgente com moda, mas não é tipo assim, quero ter uma loja, sabe? Eu Uhum. não tinha isso, porque eu não vou parar para ficar desenhando, não é algo que eu tô Sim. 100% perto, mas eu tô trabalhando no meu bazar beneficente, que eu já fiz uma edição, a gente arrecadou uma grana muito legal. Eu reformei uma creche inteira em Salvador,
que é justamente essa moda que ela é reciclável também, assim, aquela que você usou, eu posso usar, e a gente Aham. pode, que tá já existindo muito, Sim. né, dessa moda que ela Ela é ela ela circular, né, você circula consegue muito também, então existem várias coisas dentro desse projeto que eu tô começando a empreender agora que me brilharam os olhos, porque eu falei: "Cara, sai do comum, sai do que as pessoas já Tá fazem", vendo, entendeu? gente? Quando eu falei desde o início, eu queria que, tipo, tem, né, sou super fã, estou muito feliz de estar aqui com ela, exatamente Hoje, pelo obrigada. conteúdo que ela está partilhando comigo, está partilhando com vocês, e para quem acompanha a carreira dela já conseguiu absorver muita coisa que ela passa pra gente. É isso, são valores que não é só isso aqui maravilhoso, lindo que vocês estão vendo, né? Não é só isso, existe um monte de coisa legal que a gente fica assim, uau! É Ai, muito bom obrigada, Ju. escutar isso, é muito bom tirar a inspiração das histórias Sim. que você passa, das coisas que você está fazendo, dos projetos que você está envolvido. Isso é muito legal, gente, isso é muito importante. E eu volto a dizer de novo que eu tô aqui. Aqui não está dando para ver direito o tamanho da felicidade que tá, e que Ai, eu Ju, eu tô tô muito aqui. feliz de estar aqui e, assim, eu tenho falado mais sobre esses assuntos, porque as pessoas me colocavam muito numa caixinha, da nordestina, da Sim, mulher de Léo, que eu amo inclusive esse rótulo, mas eu não sou só isso, sim. assim. Eu sou uma pessoa que eu amo meu casamento, eu amo meu marido, eu sou fã, eu admiro pra caramba, assim como eu sei que ele também me admira e torce muito por mim, mas me colocar numa caixa dessa pessoa é muito mais fácil. E tudo bem para as mulheres Que que vivem que aquilo, né? vivem Tá isso e que tudo gostam de viver certo. eu ia adorar, gente, viver na minha casa, ó, sem trabalhar. É Eu verdade, e ia tá tudo amar, mas bem. me dá tacardia, pô, me dá angústia, me dá Eu não, ansiedade, eu não consigo, não eu dá. tenho um problema sério que é, tipo, eu na minha casa, antes de ensinar, antes de colocar um funcionário para trabalhar, eu vou arrumar primeiro a casa, aquele Sim, local, para mostrar como é que eu gosto, como é que eu faço. Então, eu não, olha, arruma. Não, eu vou arrumar tudo e você vai ver como é que é. Então, eu vou te ensinar, eu vou fazer junto com você. sim. Então, desde uma limpeza do que quer que seja, até porque isso não é. Sempre fez parte da minha Sim, vida e sim, sim. continuará fazendo. Mas eu já escutei de várias amigas exatamente isso que você falou. Ai, mas por que que você faz isso? Deixa a pessoa fazer. Vai lá assistir uma televisão. Não é sobre É. ter que fazer. Eu estou fazendo porque eu gosto. Isso para mim é importante. Como tem muita gente que vive outra realidade, tá tudo bem também. Eu acho que Não cada um com a sua trabalha, não quer trabalhar, realidade, tá tudo justamente. certo. E é a realidade daquela pessoa. Agora, você ser colocada numa caixa aonde não lhe pertence, Não, isso é sempre, e principalmente nesse tribunal da internet, é né? tribunal da internet. É exatamente Esse isso. tribunal da internet. Mas eu sou muito bem resolvida com isso. E aí eu Uhum. acho que o melhor que eu fiz esse ano foi justamente trazer pontuações, falar mais sobre quem é Lore, falar mais sobre a minha trajetória de vida, o que é que eu passei para estar aqui onde estou Sim. hoje, o que eu estou fazendo hoje para chegar onde eu quero chegar lá na frente. E as pessoas me tirarem um pouco dessa caixa, entender que estar casada com Léo é uma soma muito grande na minha vida, justamente é o pai da minha filha, da minha maior bênção, assim. Eu sou apaixonada por tudo que a gente vem construindo juntos, mas eu tenho o meu mérito, né? Por exemplo, a gente faz agora em janeiro a Noite da Aclamação, que é um evento filantrópico, um evento social, que eu levei para ele esse evento, assim. Eu falei assim, cara, o que é que você acha desse evento? Eu Você acho que é importante. criou Não, eu não criei esse. só, né? Na minha última gestão, meu ex-empresário também trouxe essa ideia junto com toda a minha equipe e comigo também. A gente pensou em fazer esse evento de uma maneira Como é que M. ele acontece em Salvador? Ele acontece em Salvador, é um baile de gala, antes do carnaval. Então, é um Sim. abre-alas do carnaval. E a nossa intenção era justamente trazer eu e Léo como anfitriões de Salvador, no sentido de abrir essas portas para as Aham. pessoas chegarem na nossa cidade, chegarem no carnaval. Mais que isso, aclamar a cultura da Bahia. Muitas pessoas elas não sabem que eu sou baiana, tem essa dúvida sempre. Ah, mas você que você Uhum. era do Sul. Então, de cada vez mais reforçar a importância que eu dou à minha cidade, à cultura da Exato. minha Que cidade, legal. fortalecer isso e levar por conta da nossa força, né, de imagem, vamos dizer assim, nacionalmente, como é vista a nossa cidade, o que é que a Uhum. gente tem de potência, porque são muitas coisas, Muitas né? coisas. Então, a gente surgiu a Noite da Aclamação por conta disso, uma ideia de aclamar a cultura da Bahia e fazer algo social, porque
A gente sempre foi, já tinha meu bazar, a gente já faz nossas doações ali por trás, mas infelizmente quando a gente... Também isso acaba incentivando, né, as Total, pessoas, mas eu né? acho que tem uma linha tênue no início. Tem a questão de você doar e você falar e as pessoas querem se apostar, você quer se aparecer, Sim. tal. Ou de você não falar e as pessoas não ajudam ninguém, Não ajuda sei o quê. ninguém. Então Você poderia estar pegando mas, dinheiro disso, isso gastando nisso e tá aí. fazendo Então, aquilo. eu acho que tem uma linha muito tênue nisso, do que é certo, do que é errado, do que se Sim. mostra, se não mostra. Fazer um evento, além da gente falar sobre algo que é cultural, a gente ajuda o próximo. Então, e aí a Noite da Aclamação aconteceu esse ano de 2024, a gente conseguiu arrecadar R$ 428 mil para as obras sociais Irmã Dulce. Então, a ideia é juntar moda para as pessoas se vestirem, uma pensarem noite a de algo. gala. A gente Que vai estar legal. aclamando a cultura da Bahia, que vai ter um tema específico, e também ajudando as obras sociais Irmã Dulce mais um ano. Que legal. Isso é um projeto muito importante que eu acho que também a nossa cidade também precisa, né? Precisa de eventos assim também total. glamurosos, precisa de um pouco mais de conscientização das pessoas, de entenderem que a gente consegue mesclar a moda, o glamour e ajudar, né, ao mesmo tempo. Isso aí. Isso é muito importante. Eu vou aproveitar esse gancho aqui da nossa conversa e vou chamar um quadro Caixinha de Perguntas. Tá preparada? Eu estou. Tá preparada, né? Não sei então mais. vamos lá, porque agora a gente vai... Se pudesse viajar no tempo, ia para o passado ou para o futuro? Eu ia pro passado. O que te chama a atenção no passado? Eu queria reviver novamente o parto de Liz, da minha filha. Sério? Aquele Sim, momento? Aquele momento. Uau, gente, que legal. Eu voltaria lá. Sim. Meu casamento também eu voltaria. Acho que eu voltaria em alguns episódios momentos especiais. do passado. Sim. Não tem curiosidade com o futuro? O futuro vai... Não, eu tenho muita fé, assim, que meu futuro, ele tá escrito já e que vai ser fantástico. Então, não tenho muitas curiosidades, Boa, então já temos aí. Vamos à próxima pergunta. Se tivesse de escolher entre falar com animais ou entender todas as línguas do mundo, qual escolheria? Eu queria falar com os animais. Cara, nossa, e eu aqui, a pergunta não era nem pra mim. E eu aqui, eu ia falar que nem os animais. Eu queria falar com os animais, gente. A pergunta não era pra mim. Cachorrinho, quando olha pra você assim, você fala assim, tá pensando no quê? Tu tá pensando no quê, melhor assim? Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Você fala com eles na rua, tipo, Aí fala, tá de longe. É que eu dou tchau de... Ele falou, oi. O cachorro do outra pessoa que não tem nada a ver. O cachorro tá me olhando e eu vou faço, lá. oi. Ô, Nininho, você pergunta, morde? Não. Eu já vou aqui abaixo já. Faço a mesma e converso com todos. Eu quase pergunto, e aí, tá tudo bem com você? Não, assim, um minuto, só uma história bem rapidinha aqui. Semana passada, eu encontrei um cachorro, parei meu carro, parei na rua, não sei o que, ele estava meio perdido, estava com coleira, parei e comecei a seguir ele. A conversa dele, ele estava perdido, eu tentando entender para onde é que ele estava indo. Eu, me fala onde é a sua casa, que aí é mais rápido. Eu parei meu carro ali de qualquer jeito. E eu falo, me fala, é aqui a sua casa? Olha bem, eu e ele na rua. Eu falei, gente, será que ele vai responder? Não vai responder. Vambora. Próxima pergunta. Qual é o pior conselho que já recebeu e seguiu? Ixi. Eu acho que o pior conselho que eu já recebi era... E seguiu, tá? E seguir. De falar que eu não daria conta de fazer algo e seguir da maneira que a pessoa queria que eu seguisse, não da maneira que eu achava que eu deveria seguir. Tipo assim, eu falo pra você, você não vai conseguir alcançar isso aqui, você só vai conseguir se você fizer dessa maneira. Sim. Eu fiz dessa maneira, não deu certo, e com certeza se eu tivesse seguindo o meu instinto, acreditado em mim, eu teria conseguido. Então, é isso. Aí já fica agora literalmente, guardado. Acreditar no outro. Exato. E não confiar em si própria. No seu instinto. Porque a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe muitas coisas que é pra fazer. E essa foi a última pergunta. Já. E agora tá aqui o quadro. Caixinha de perguntas. Foi rápido, né, Foi, gente? menina. Meu Deus do céu. Tava adorando já tô pensando aqui em perfume. Vamos pensar em fazer um perfume. Menina, vem cá, esse negócio do perfume do Múltipla, o nome é interessantíssimo. Não é? Amanhã tá aí, neguinho, lançando um perfume. Com o nome vocês já sabem que pegou daqui, viu? Que tá aí ninguém amanhã. tem esse nome de perfume. Amanhã tá neguinho lançando aí na internet, vendendo em live, falando, gente, aqui um perfume que eu acabei de lançar com o nome Múltipla. Tá? Eu vou querer. Vai ter os direitos. Já está gravado, já está aqui registrado, não tem jeito. Mas eu vou voltar depois com a informação
de quais os projetos que ela está envolvida, que ela falou que tem 2 aqui, que um a gente já sabe que está envolvido com moda, com uma coisa sustentável, mas eu vou tirar, gente, tá? Eu vou tirar, eu vou partilhar com vocês. Eu acho que tem perfume envolvido. Será? Será? Vai ter a partir de agora, se não Hã? tinha. Será? Ela é empreendedora. Ela é visionária. Eu já ela gostei já desse tinha... nome, Pronto, já anota muito aí, pronto. viu? Já anota aí. É isso, gente, já está gravado. Então, eu vou trazer depois para vocês as novidades. Os lançamentos. Os lançamentos, tá? E aí, depois ela vai voltar aqui também para poder contar pra gente ela mesma sobre esses projetos que ela tá... Me chamem sempre, gente. que ela tá envolvida. Fala um pouco sobre o Carnaval de Salvador e o Carnaval do Rio, que a gente está falando de esferas diferentes, Sim. né? E você vive muito bem as duas, muito bem Obrigada. as duas. Como é que você faz? A gente sabe que quem vive o Carnaval do eixo São Paulo-Rio é uma outra realidade, é uma Sim. outra forma de viver o Carnaval, Uhum. de curtir o Carnaval, de fazer parte também dele, porque você faz parte, né? E quem vive o Carnaval de Salvador é outra coisa, é outra coisa. Então, você vive muito bem essas duas realidades. Sim. Você faz muito bem esse papel. Como é que você fez esse clique? Basicamente, amor. Assim, eu me apaixonei pelo Carnaval do Rio. Eu já vivo o Carnaval de Salvador desde os meus 9 anos de idade, que foi quando eu comecei a dançar com Carla Pérez. Então, eu sou cria do Carnaval de Salvador. Mas introduzir o Carnaval do Rio de Janeiro, que é uma outra esfera de tudo, veio por conta do amor mesmo. Assim, quando eu comecei a vivenciar o Carnaval do Rio, de me arrepiar, de entender a proporção daquilo, do quanto isso é importante para a comunidade, do quanto ele se doa o ano inteiro para aquilo acontecer, de você ver as pessoas cantando, vibrando e se doando inteiramente durante o ano todo, é algo realmente que é apaixonante. Então, assim, eu fiquei muito feliz em ter sido tão bem recebida pela comunidade da Viradouro. Você parece cria daqui, né? Eu pareço cria porque eu sou muito bem recebida. Você parece assim, cria da comunidade. sabe quando né? você ama estar naquele lugar? É basicamente isso. Mas eu falo que o mais desafiador em unir os 2 carnavais é justamente quando os 2 carnavais estão acontecendo. Porque eu agora estou nesse processo de carnaval, estou nesse processo de ensaio e tá tudo bem, eu vou só ali adequando com a minha rotina. Mas na semana mesmo do Carnaval de Salvador e do meu desfile do Rio de Janeiro, eu falo que é o mais desafiador, porque quando eu desfilo, eu já tô há 5 dias no Carnaval de Salvador. Então eu já tô há 5 dias, em 6 horas de trio elétrico, camarote, trabalho. Eu tô sem dormir já há 5 noites, eu já tô sem comer direito há 5 dias. Então eu tô desidratada, né? Porque termina que você consome álcool, você não bebe a quantidade de água necessária, tô sem dormir. Então, desfilar fadigada, desfilar cansada, para mim é o maior dos desafios, assim, de dar conta desses 2 carnavais. Mas, amor, você arrebenta. Mas eu acho que eu tenho conseguido dar conta, gente. Cuido muito da saúde. Tá no seu sangue. É isso, essa preparação, lugar. né? Ela Esse estilo de vida que você coloca o ano inteiro para chegar nessa época que precise de um pouco mais fisicamente falando, né? De você conseguir entregar com mais tempo, você faz isso muito bem. Obrigada, Ju. Infelizmente, a gente conversou tanto que a gente ficava aqui acho que umas 5 horas só de programa. Gente, passou muito rápido. O tempo rápido. passou. Eu não falei metade do que eu gostaria aqui com ela, mas eu acho que todo mundo conseguiu pegar essa energia e viver esse momento que eu estou vivendo aqui com ela, absorver um pouquinho mais também desse outro lado da Lori. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Tô quase aqui chorando. Vou tirar aqui os coraçõezinhos aqui, tudo aqui, ó. Me dá, vou dar tudo pra casa, ela, porque eu coloquei o corações. vestido em homenagem a ela, tá? Lori, obrigada. Obrigada a você, muito obrigada Ju. por você ter vindo. Eu já agradeci 200 vezes. 201 vezes. Obrigada. Eu fiquei muito feliz que deu certo, falando mais uma vez. Foi um bate-papo super leve. Justamente a gente não viu a hora passar. A gente não viu a hora passar, mas daqui a pouco a gente marca o 2.0 pra gente falar do resto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar por assunto. Boa. A gente marca por assunto. Olha, agora eu quero falar do assunto, sim. A gente marca um programa só pra falar desse assunto. Só pra falar desse Boa, assunto. Temos muito assunto. Daqui a pouco a gente tá com uma temporada, um reality, só pra poder falar dos temas e dos assuntos e dos projetos da vida. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Esse foi mais um Tô Aqui com Juliana R. Lori, deixa eu te dar um abração. Viu? Obrigada, meu amor. Foi ótimo. Tudo de bom, arrebenta. Continua sendo essa mulher maravilhosa, linda, gente. Obrigada, Recebam. gente. Boa noite. Obrigada.